Xi Jinping e Vladimir Putin delinearam um plano econômico alinhado com o objetivo de ser um contraponto aos Estados Unidos e aliados europeus. Os dois líderes se referiram mutuamente como amigos queridos e voltaram a exaltar uma parceria que definem como ilimitada. Nesse complexo cenário das relações internacionais, algumas alianças improváveis às vezes emergem como protagonistas, desafiando as expectativas e os paradigmas geopolíticos estabelecidos. Um exemplo claro desse fenômeno é a evolução surpreendente da relação entre China e Rússia. Ao longo de décadas, essas nações mantiveram uma dinâmica de rivalidade e desconfiança, mas nos dias atuais, uma aliança estratégica entre esses dois gigantes geopolíticos está moldando o panorama global. À medida que investigamos o surgimento dessa aliança, naturalmente nos questionamos quais os motivos centrais que levaram à aproximação e à formação dessa parceria forte entre Rússia e China, e principalmente o que isso pode desencadear na geopolítica. China e Rússia formalizaram hoje uma parceria estratégica sem limites e criticaram a postura militar de Estados Unidos e OTAN. Opa, eu já vou entrar no vídeo, eu já vou te entregar a essência desse conteúdo que tá divino, tá incrível pra gente que gosta da geopolítica, tá um negócio sensacional. Você vê ali claramente esses dois eixos se batendo, um eixo liderado por Estados Unidos e aliado, o outro eixo liderado por China e Rússia, e eles ficam ali flertando, tá um negócio insano pra quem curte ver a geopolítica. Mas antes, eu só quero pedir um negócio que é muito importante pra mim, que é o seu engajamento, só isso. Primeiro, você clica no botão vermelho de inscrever-se. Quando você clica nesse botão vermelho, meu coração faz assim, ó, bum, 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 entendeu? É muito bom pro nosso canal, pra nossa equipe, é muito demais, é bom demais pra mim e pro crescimento desse canal. Só que tem um detalhe, só mais um detalhe, eu prometo que eu vou te entregar tudo agora. Compartilha, na moral, come on, compartilha esse vídeo, cara. Só você compartilhar esse vídeo com mais uma pessoa, mais duas pessoas, as pessoas que curtem geopolítica, essas pessoas vão gostar e vão dar uma força aqui também, tá? Só isso e vamos entrar de cabeça nesse vídeo porque tá maravilhoso, sensacional. Come on. Рад возможности уже лично поздравить вас с переизбранием на пост главы китайского государства. 我们愿意中俄之间的这种战略伙伴关系一方面的话呢，维护 Essa aliança entre China e Rússia é um tópico de muito interesse não só meu e nem seu, mas é um tópico de crescente interesse em toda a política internacional. Nesses últimos anos, mais especificamente ali depois da invasão russa à Ucrânia, essas duas nações foram se aproximando e recentemente foi descrito como uma aliança sem limites. E o principal ponto aqui é que essa aliança ela está se consolidando em um momento de grande turbulência na geopolítica. Diversos conflitos se formando, guerras, novas alterações no tabuleiro geopolítico, e dentro de toda essa turbulência tem a parceria se consolidando cada vez mais, parceria China e Rússia. De antemão, quando a gente olha para essa parceria, percebemos que um dos principais motores que fortalece é o interesse por ganhos mútuos, o que torna uma parceria essencialmente pragmática. As sanções impostas à Rússia por parte dos Estados Unidos, por parte da União Europeia, Reino Unido e outras nações aliadas após a invasão da Ucrânia tiveram um grande impacto nas relações comerciais da Rússia com o Ocidente. As sanções restringiram as importações de petróleo e as exportações de produto de alta tecnologia, o que resultou em uma queda acentuada no comércio entre Rússia e esses países ao longo de 2022. A China, nesse sentido, emergiu como parceiro comercial mais importante da Rússia. Perceba, o comércio bilateral entre as duas nações atingiu um recorde em 2022, chegando a 190 bilhões de dólares, o que representa um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Esse crescimento do comércio tem sido impulsionado pela crescente dependência da Rússia em relação à China, uma vez que quase metade de toda a receita anual do governo russo vem do setor de petróleo e gás, e as vendas para os países da União Europeia despencaram devido às sanções. E por conta disso, a Rússia tem aumentado suas exportações de gás para a China, exportando 2 vezes mais gás de cozinha e 50% a mais de gás natural em 2022. E dentro dessa parceria foi desenvolvido alguns projetos de longo prazo que visam expandir ainda mais essa relação, incluindo a construção de um novo gasoduto que liga esses dois territórios. No entanto, essa aliança vai além de interesses puramente econômicos. Há também uma cooperação em termos de segurança, já que a China compartilha uma extensa fronteira de mais de 4.000 quilômetros com a Rússia. Além disso, também a China faz fronteiras com outras repúblicas soviéticas sob a influência de Moscou, como por exemplo o Cazaquistão, como o Kirguistão, o Tijuquistão. Para a China, a estabilidade em suas fronteiras é uma prioridade estratégica e a Rússia desempenha um papel fundamental nesse aspecto.
A Rússia percebeu essa crescente expansão da OTAN em direção às suas fronteiras como uma ameaça à sua segurança nacional. A OTAN quis ser uma aliança militar composta por países ocidentais, liderada pelos Estados Unidos, que visa a defesa mútua em caso de agressão de um dos seus membros. Historicamente, a Rússia sempre buscou controlar o máximo da sua vasta planície euroasiática, que se estende desde aqui do norte da Alemanha até as profundezas da Rússia, abrangendo todos esses milhares de quilômetros de território plano. Durante a Guerra Fria, a União Soviética, a predecessor da Rússia moderna, controlou essa região em grande parte por meio de seus estados satélites no Pacto de Varsóvia, que incluía também grande parte da Europa Ocidental. No entanto, após o colapso da União Soviética na década de 90, houve uma grande mudança dramática na geopolítica daquela região. Os países da Europa Oriental, que anteriormente faziam parte do Pacto de Varsóvia, como a Polônia, a Hungria e a República Tcheca, buscaram se aproximar do Ocidente e se tornaram membros da OTAN. Além disso, países bálticos como Estônia, Letônia e Lituânia também aderiram à OTAN. Então, automaticamente, a Rússia, agora vendo a OTAN se expandindo em áreas que antes eram de sua influência, automaticamente vê isso daqui como uma presença militar hostil, e então os russos usam isso como argumento para poder tomar algumas ações, como a anexação da Crimeia em 2014. O principal argumento russo aqui é bloquear o avanço da OTAN e proteger suas fronteiras. A Rússia também busca preservar suas áreas estratégicas como o Mar Negro, onde considera que a expansão da OTAN ameaça seus interesses. Já em relação à China, de acordo com o documento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a China é identificada como a maior ameaça estratégica para os States. Por conta disso, os Estados Unidos estão aumentando sua presença militar na Ásia-Pacífico, em particular aqui nas proximidades da China. Essa estratégia envolve a construção de novas bases militares e alianças com países aliados na região. O Japão, por exemplo, um grande aliado dos Estados Unidos, está fortalecendo sua postura de defesa e militarizando diversas áreas ali por volta de Taiwan. Como, por exemplo, está sendo instalado novas bases militares aqui nessa ilha chamada Magashima. Mais um pouco aqui abaixo, na ilha de Amami, também está sendo instalado novos mísseis esses que têm alcance perfeitamente na China, cobrindo ali metade de Taiwan. Na ilha ao lado também, Okinawa, também está sendo instalado novas bases militares, junto também com mais alguns mísseis de longo alcance. Nessa próxima ilha aqui em direção a Taiwan também tem mísseis de longo alcance instalados. Descendo um pouco mais aqui na ilha de Ishigaki também tem novas bases militares dos Estados Unidos e aliados. E nessa ilha aqui mais próxima de Taiwan, chamada Ilha de Algoni, também tem mísseis de longo alcance instalado que cobre perfeitamente o território chinês. E isso cria aqui uma barreira de mísseis que pode inibir a China e monitorar suas atividades. Além disso, as Filipinas também estão permitindo uma maior presença militar dos Estados Unidos em seu território, estabelecendo bases militares e ampliando acordos de cooperação, o que também reforça a presença dos Estados Unidos na região. Mas só que além disso também, há mais presença militar que envolve Reino Unido, Austrália e Estados Unidos, que é através da aliança chamada AUKUS. Essa aliança visa a criação de uma força submarina unificada que patrulha aqui essa região do Pacífico. Isso envolve o fornecimento de tecnologia de submarinos nucleares australianos e implica uma maior presença de submarinos patrulheiros em áreas estratégicas, incluindo aqui principalmente o Estreito de Taiwan. Os Estados Unidos nesse momento é responsável ali por mais de 70% das importações de petróleo e de gás natural liquefeito da China. E essas importações passam aqui por esse único estreito de Malaca, que é um estreito muito estratégico. Se a Marinha dos Estados Unidos bloquear com sucesso esse ponto de estrangulamento aqui, durante um cenário de guerra entre China e Taiwan, por exemplo, a economia e a máquina de guerra da China poderão entrar em colapso. Porém, já para tentar mitigar esse risco, a China possui uma grande reivindicações de terra que se estende até a entrada do estreito de Malaca. Reivindicações que eles chamam de linha de 9 traços, uma reivindicação que entra em conflito direto com as reivindicações marítimas de vários outros países simultâneos. A China também mantém discordâncias territoriais no espaço aéreo sobre o mar da China Oriental, reivindicando uma zona de defesa aérea que entra em conflito direto com as reivindicações do Japão, da Coreia do Sul e de Taiwan também, e todos aqui sendo aliados dos Estados Unidos. Os chineses também reivindicam uma série de pequenas ilhas que os japoneses atualmente administram. Além disso, aqui no sul, a China também mantém uma série de disputas territoriais com a Índia, através do Himalaia, terras que hoje a Índia administra. E agora, entrando na essência da parceria entre Rússia e China, nós temos o seguinte: a China hoje tem uma enorme base populacional e uma economia correspondente. Economia essa até que rivaliza ali diretamente com a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos. No entanto, em termos de recursos naturais, a China é muito pobre, possuindo muito pouco gás
natural, muito pouco petróleo e possui muito poucos outros minerais dentro de suas fronteiras, necessitando assim da importação desses minerais, dessas commodities do exterior. Um pequeno grande detalhe que torna a China vulnerável. Já a Rússia, por outro lado, é o total oposto da China. A economia russa é muito menor do que a economia chinesa e, em comparação, é muito mais pobre em capital. Em 2023, a economia russa como um todo é menor até do que a cidade de Nova York, ou em termos chineses, é menor do que a província de Guangdong. A Rússia possui muito menos capital do que a China e tem quase 10 vezes menos pessoas. Mas o que a Rússia possui é uma vasta e quase inesgotável reserva de recursos exatos que a China precisa. A Rússia tem de longe uma das maiores reservas de gás natural do planeta e junto também com uma das maiores reservas de petróleo e carvão, bem como também uma vasta quantidade de minerais valiosos como cobre, como chumbo, diamante, níquel, etc. Tudo o que a China carece. E o melhor de tudo para ambos, a maioria desses vastos recursos russos está localizado na parte asiática da Rússia, relativamente perto da grande base industrial da China, deixando aqui esses dois sozinhos para poder explorar essa região. Antes, os russos nunca tiveram base populacional e capital para poder explorar toda essa região de recursos. No entanto, agora, equipado com um capital muito maior da China e seus recursos humanos muito maiores, eles realmente podem. A China pode fornecer à Rússia o capital que ela precisa para continuar se opondo à hegemonia americana no leste europeu e expandir assim sua profundidade de controle por meio de estados euroasiáticos, estados como a Ucrânia, Moldávia, etc. E com os vastos recursos chegando por meio de oleodutos e ferrovias, a China pode gradualmente reduzir sua dependência excessiva da importação de recursos pelo perigoso Estreito de Malaca, permitindo assim lhe exercer mais efetivamente o poder contra a hegemonia americana no Índio-Pacífico, proporcionando uma maior flexibilidade estratégica. Finalizando a análise, nós concluímos que, enquanto a Rússia enfrenta uma pressão crescente da OTAN em suas fronteiras, a China também lida com o cerco militar dos Estados Unidos e seus aliados aqui na região da Ásia-Pacífico, formando assim um grupo de inimigos em comum, o que coloca esses dois atores no mesmo eixo. Essa parceria estratégica não se limita apenas à economia, mas também inclui esses claros aspectos de segurança e cooperação militar. Ambos os países complementam suas necessidades, com a Rússia fornecendo recursos naturais cruciais à China, enquanto a China oferece o capital e a capacidade de desenvolvimento necessária para explorar e expandir o alcance da Rússia em sua vizinhança. Essa colaboração fortalece a posição desses dois atores no cenário internacional e oferece uma alternativa à predominância ocidental. No entanto, os desafios e a complexidade dessa aliança não podem ser submetidas. É muito notório que daqui para frente o equilíbrio de poder vai continuar mudando nos próximos tempos. À medida que a Rússia e a China fortalecem seus laços, outras nações aliadas também ajustam suas estratégias políticas para enfrentar os desafios emergentes. Portanto, esses dois eixos que estão se formando na geopolítica irão continuar trazendo alterações diariamente e é muito provável que continuarão batendo de frente um com o outro cada vez mais. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não estou aparecendo aqui agora porque minha câmera deu um pau e eu tô feliz demais porque ela deixou pra dar um pau depois que eu gravei todo o vídeo com o rosto e isso foi um alívio. Tô gravando só o áudio aqui por cima, agradecendo pela sua visualização. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e o mais importante, inscrever-se no canal e compartilhar esse vídeo com a pessoa. Um abraço e até o próximo vídeo.